pessoal, meu nome é Thaisa Valadão e nesse vídeo nós vamos conhecer a linguagem audiovisual, que é a forma como filmamos e editamos os vídeos e muito mais. A apenas um clique de distância, podemos ter acesso aos mais diversos vídeos, nos mais diversos formatos, nas tantas redes sociais que existem hoje em dia. Então, a criação e o compartilhamento de vídeos se tornam cada vez mais frequentes. Cada um de nós pode realizar um vídeo e postar na internet. Conhecer a linguagem audiovisual nos ajuda a aumentar nossa competência de ver e também a nos incluir nessa sociedade digital. De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a experiência das pessoas com o cinema contribui para desenvolver o que se pode chamar de competência para ver, isto é, uma certa disposição valorizada socialmente para analisar, compreender e apreciar qualquer história contada em linguagem cinematográfica. Entretanto, o ator assinala que essa competência não é apenas adquirida vendo filmes. A atmosfera cultural em que as pessoas estão imersas, que inclui, além da experiência escolar, o grau de afinidade que elas mantêm com as artes e a mídia, é o que lhes permite desenvolver determinadas maneiras de lidar com os produtos culturais, incluindo o cinema. O audiovisual une o áudio, som e o visual, imagens, para transmitir uma ideia, transmitir uma mensagem. Então, a linguagem audiovisual é o meio encontrado para comunicar ideias e sentimentos através da imagem e do som. As possibilidades dessa linguagem para produzir os resultados que queremos são muitas, seja através dos enquadramentos de câmera, dos movimentos de câmera, da angulação de câmera, dos sons, da trilha sonora, da iluminação e, o mais importante de todas elas, da edição. Vamos então mergulhar nesse mundo. Quando queremos tirar uma foto ou fazer um vídeo, a gente tem o costume de abrir a câmera do celular, da posição onde estamos, do local onde estamos e fazermos aquela foto. Mas a gente pode pensar em aproximar a câmera, colocar a câmera mais alta, mais baixa, ou, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma foto de um cachorro ou de uma criança, nós podemos abaixar e ficar na altura dos olhos dela, e aí a gente já vai mudar um pouquinho o nosso enquadramento e melhorar o resultado. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses enquadramentos. Vamos começar falando de cena, plano, take e sequência. Cena é o local, o lugar ou o cenário em que ocorre a ação. A ação é aquilo que estamos filmando. Por exemplo, aqui nessa filmagem que eu estou fazendo, a ação é a gravação dessa videoaula. A cena é essa sala onde estamos. Plano seriam os locais onde colocamos a câmera dentro de uma mesma cena. Um filme ou um vídeo é composto de planos. Em cada plano é necessário colocar a câmera na melhor posição para vermos os atores, o cenário e a ação naquele momento particular da narrativa. Aqui, a câmera está posicionada de frente. Quando a gente muda a câmera de posição, por exemplo, se a gente colocasse uma câmera aqui lateral, a gente estaria mudando o plano. Take ou tomada são as repetições que precisamos fazer de uma gravação até gostarmos dos resultados. Por exemplo, se passar um avião e atrapalhar o áudio, ou se tiverem erros de gravação durante a nossa fala, a gente repete aquela ação até ficarmos satisfeitos com o resultado. Sequência é uma série de cenas ou planos completos em si, que podem ocorrer em um cenário ou em vários. E onde a gente vai colocar a câmera? Qual plano escolher? Tipos de plano. É importante a gente falar aqui que os nomes dos planos que vamos mencionar podem variar de livro para livro, mas o que é importante saber são as possibilidades. Grande plano geral. Aqui vemos uma área extensa vista de longe e serve para nos situar do local onde está acontecendo a ação. Nessa filmagem, se eu quisesse fazer esse grande plano geral, eu poderia fazer uma imagem externa de drone da cidade de São Paulo, que é onde eu estou fazendo essa filmagem. Plano geral. Mostra a personagem ou a pessoa por inteiro, da cabeça aos pés, e mostra também os elementos do cenário ao seu redor. O ambiente interno ou externo ocupa grande parte da tela. Plano americano. Enquadra do joelho para cima, mostra a ação das personagens.
Recebeu esse nome nos filmes de velho oeste americano que precisavam enquadrar a arma na cintura das personagens para as cenas de ação. Plano médio. Este enquadramento é feito da cabeça até a cintura. A câmera está mais próxima da personagem, então podemos sentir mais as emoções dela. Não vemos muitos detalhes do cenário. E é esse plano que estamos utilizando aqui nessa videoaula, um plano médio. Uma dica interessante é a gente sempre mostrar a quem vai filmar, a gente mostra com as mãos o recorte que a gente gostaria de fazer para aquele enquadramento. Primeiro plano ou plano próximo. Esse tipo de enquadramento é feito da cabeça até a metade do peito. Nesse plano, concentramos toda a atenção na personagem. É um plano mais expressivo, mais dramático. Close. Enquadra apenas o rosto ou o rosto e os ombros. O objetivo é trazer o espectador para dentro da emoção da personagem. Super close. Enquadra logo abaixo dos lábios até acima dos olhos. É um plano mais dramático ainda. Permite ser, poder guiar e ser pai junto com você. Plano detalhe ou insert. É quando a gente filma detalhes do corpo humano ou de objetos que são importantes para a narrativa, para a gente contar aquela história. Câmera subjetiva. Vemos o que o personagem vê com os olhos da câmera, ou a câmera assume o ponto de vista do personagem. The woman got the house because of the kids and that. I ended up back on the street because... Over the shoulder, sobre o ombro. Vemos o que o personagem vê, mas ele também está em cena. Plano conjunto. Temos mais de um personagem na tela. Plano sequência. É quando toda a sequência é filmada num único plano, sem desligar a câmera. Vamos falar agora sobre posicionamento de câmera, que é a altura e a angulação que colocamos a câmera. Plano zenital, ou olhar de Deus. A câmera é colocada acima da imagem. Câmera alta ou plongé. A câmera está posicionada acima do objeto em um ângulo superior. O objetivo é demonstrar a pequenez, a submissão daquela personagem. A câmera está numa posição de poder na trama. Câmera baixa ou contra-plongé. A câmera é colocada abaixo do objeto, no ângulo inferior. O espectador vê a cena de baixo para cima. O objetivo é o oposto do anterior, é mostrar a grandeza do personagem. Câmera normal. Colocamos a câmera na altura dos olhos. Aqui olhamos o personagem de igual para igual. É o plano que estamos filmando essa videoaula. Câmera supino. Filma totalmente de baixo para cima. Plano holandês. Sugere um conflito do personagem ou da história, já que os elementos não estão na horizontal. Já falamos sobre enquadramento e posicionamento de câmera. Vamos falar agora sobre o movimento que a câmera pode fazer. Plano fixo. A câmera permanece fixa sobre um tripé ou outro equipamento adequado, sem movimento. É a forma como estamos gravando essa videoaula. Pan ou panorâmica. A câmera, sem se deslocar, gira sobre seu próprio eixo, horizontal. Tilt. A câmera, sem se deslocar, gira sobre seu próprio eixo, verticalmente. Traveling. A câmera se desloca horizontal ou verticalmente. Utiliza para isso trilhos ou algum tipo de veículo, um gimbal, estabilizador de câmera ou câmera na mão. Zoom é um movimento de se aproximar ou se afastar usando o zoom das lentes. Agora que já vimos sobre onde colocar a câmera, os movimentos possíveis, outro fator importante na linguagem audiovisual é a iluminação. A iluminação ajuda a dar à atmosfera o tom do vídeo. É um meio de dirigir o olhar e a atenção do espectador para os objetos e pessoas na cena. Em muitos vídeos na internet, percebemos o uso de uma luz mais suave no rosto, com pouco contraste entre claro e escuro. Quanto melhor for a iluminação, mais imperceptível ela será aos olhos do espectador.
som é outro elemento fundamental. É dito que o espectador consegue assistir a um vídeo mal filmado, mas ele desistirá do vídeo muito mais rapidamente se o áudio não estiver bom. Temos o som diegético, que é aquele que é motivado por ações ou fatos ocorridos na narrativa, na história. E o som não diegético, que é a trilha sonora e outros elementos que são introduzidos no vídeo ou no filme. É utilizado para ampliar o estado emocional, para reforçar emoções que se espera que determinada cena provoque no espectador. Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. O som ajuda a contar uma história. Se você parar para reparar em filmes e vídeos, vai perceber o uso de efeitos sonoros como passos, sons ambientes, sons de passarinhos, sons para mudar de uma cena para outra, que muitas vezes foram incluídos após a filmagem para ajudar a contar aquela história. E chegamos agora na parte onde muitos estudiosos da linguagem cinematográfica enquadram como a principal parte do processo de produção audiovisual, a edição. Na edição, podemos criar novos sentidos. Sometimes you can go into a night shelter, but it only lasts us up for 3 days and they put us back out on the street again. Or sometimes it's even worse, we don't get night shelters at all. We just have to stay awake until it's dry. It's hard, it's really hard for us. People don't understand how hard it is to be on the streets. As técnicas de montagem que foram criadas no início do cinema são utilizadas até hoje. Um cineasta soviético, Kuleshov, relatou que existem 3 fatores determinantes na criação de um sentido no filme: o ritmo, a ordem e a duração dos planos. Sobre a ordem, quando colocamos 2 imagens juntas, o espectador buscará um significado, uma conexão entre essas 2 imagens. Vamos colocar aqui um trechinho de uma entrevista com Hitchcock, onde ele explica sobre o efeito Kuleshov. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his 2 pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. O ritmo é a cadência que cada plano vai aparecer na tela. Numa cena de ação, por exemplo, a gente tem cortes muito mais rápidos, o que ajuda a aumentar a nossa adrenalina ao assistir. Everybody, get down now! Get down! Get on the floor now! Get down! Nobody move! Give me the money where you are! Give me the money! Hurry up and give me the money now! Get down! Quando a gente
gente deixa uma cena por mais tempo na tela, a gente cria uma empatia mais rapidamente com aquele personagem. Assim, a forma como editamos um filme, um vídeo, uma série, conteúdos políticos, vídeos para a internet, vídeos de conteúdo, pode causar no espectador sentimentos mais diversos e fazer com que gostemos muito mais de um personagem do que do outro. Tanto a edição quanto todos os outros elementos que falamos aqui nessa videoaula, em conjunto ou individualmente, podem causar significados e resultados diversos. A escolha desses elementos da linguagem audiovisual vai depender do objetivo e do tom do filme ou vídeo que você está produzindo. Se for um filme de ação, se for um filme de drama, suspense, se é um vídeo aula, se é um vídeo institucional, se é um vídeo de produto. Então, no seu próximo vídeo, esteja atento aos elementos da linguagem audiovisual para fazer as escolhas mais adequadas. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar nesse vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima!